Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas. Meu oi apenas para quem ainda tem Youngblood 1 da editora Abril. Olha aí! Youngblood está sendo lançado novamente, né, Maurício Dantas? Eu vejo lá nas solicitações, já está, acho que no momento da gravação desse podcast, está no número 4, eu acho, 4 ou 5, o novo título do Sangue Novo. Ele tá fazendo uma picaretagem monstro aí, bicho. Quando você acha que a picaretagem do Life já chegou ao limite, assim, ele consegue piorar. Sabe aquele vendedor de carro de filme americano que é o golpista do golpista? É o Life. Ele agora tá fazendo um remaster, né? Remasterizando a edição 1, recontando e tudo mais. Mas ele tá reaproveitando quadros, acrescentando outros quadros, não tá colocando nenhum pé e as armas e as sequências de ação continuam sem fazer sentido. Então, assim, é o melhor que o Gibi sem roteiro tem a oferecer. Rapaz, agora é por essas e outras que quando chamam o Liefeld de mestre, de gênio, eu não tenho como não concordar. Porque isso é coisa de gênio, é coisa de ganhar dinheiro em cima dos trouxas, e ele tá ganhando muito dinheiro. Não tem nem coisa que discutir, né? Ficou sem palavras. Não tem o que dizer. Ele é bom mesmo, ele é bom em ser ruim. Ou ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, né? Porque a galera não acredita, cara. Ele lançou uma versão mangá, Marcos. É basicamente o mesmo gibi, só que com menos cenários ainda, com linhas no fundo, assim, mais sangue jorrando e preto e branco. Olha aí, tá vendo? Ele não precisa pagar colorista, não precisa pagar o finalista, que às vezes quem desenha os cenários é o arte finalista. Só vejo vantagem. E a gente aqui trabalhando duro, né? Voltando agora do serviço para poder gravar podcast. Tá vendo? 9h30 da noite, gravando podcast, cansado, num calor danado aqui do Nordeste e não ganhando R$1, tá vendo? Pois é, já falou do Pix, né? Já, tá na abertura, mas até hoje nunca fomos agraciados com R$1 que sequer nesse Pix. Nem comprar nos nossos links, os nossos ouvintes estão comprando mais. Até um tempinho atrás, sempre pingava uma coisinha ou outra lá na conta da Amazon. Nem isso, já tem um bom tempo que não pinga nada dos links. O cara já vai gastar dinheiro com o gibi do Liefeld, podia gastar dinheiro com o gibi do Liefeld comprando os nossos links, né? Eu acho chato só assim, que a gente vai ter que fazer igual as editoras fazem, né? As editoras brasileiras, e culpar o leitor agora. Se vocês ouvintes, né? Se vocês ouvissem, o Pilha seria melhor. É verdade. Bom, dá certo pra Panini. Né? Se bem que pelas últimas notícias, talvez esse império da Panini esteja prestes a ruir, né, Maurício Dantas? Meus advogados me alertaram para não entrar nesse tópico. Então vamos falar do que a gente acha que sabe, que é de gibizinho.
Então, fale do que você leu ultimamente, Maurício. Bom, eu já deixei claro aqui o meu trauma com gibi nacional e as questões todas que envolvem isso por conta da minha experiência própria, né? Não que eu tenha sido um autor nacional, só no colégio mesmo, lançando fanzine. Mas tem um artista brasileiro que eu gosto pra cacete, muito mesmo, é o Paulo Moreira, né? Que a gente vê as tirinhas sempre no Instagram e tudo mais. E sempre comentei aqui, a gente falou dele no Melhor do Ano. Sim. E você me lembrou, na verdade, né? Das obras dele. Eu fui atrás e acabei comprando mesmo. Bom Dia Socorro e esse que eu vou falar aqui hoje, que é o Boca de Siri. E assim, o Bom Dia Socorro é divertidíssimo, mas esse Boca Sim. de Siri, meu amigo, como eu diria o cancioneiro popular, eu rachei o bico de dar risada. E assim, é mais um exercício de narrativa dele, né? Como ele mesmo conta no final, ele tinha uma ideia, ele sai andando de bike pelas ruas de João Pessoa e desenhando a cidade. E a ideia dele é, em cima desses desenhos, colar post-its com os personagens e completar e tudo mais, meio que ele interagindo com a própria arte dele para contar uma história ali. E aí isso foi desenvolvendo até chegar na história do Boca de Siri. E a história em si não vai ser nenhum Watchmen, né? Para ficar no tema aqui do programa, nem nada revolucionário, mas vai contar assim o slice of life, né? Como os entendidos gostam de dizer, pegar um dia ali numa de uma pessoa caótica, né? E contar de uma forma muito bem humorada, com um domínio de narrativa de gibizinho, assim, de narrativa visual, né? Arte sequencial, como diria Will Eisner, que poucos artistas hoje, assim, que estão publicando no mundo, que pelo menos chegam pra gente, né? Tem. Uhum. O Paulo Moreira tem uma sofisticação, assim, nessa suposta simplicidade, né, do teatro, da narrativa dele, que é gostoso demais, bicho. Você para pra olhar, quem já parou pra ler gibizinho e assim, e ver, né? Porra, mas o cara tá dando soco pra esse lado aqui, no outro quadro ele já tá do outro lado, essa câmera virou, não sei o que, e começa a pensar a narrativa visual. Quando você vê um cara que tem esse domínio, que bota você dentro da história, assim, que você passa cada página com gosto, isso é muito legal. E aqui, bicho, é isso, do começo ao fim. Uma história despretensiosa, como eu falei, né? De um partir de um pressuposto surreal, que existe um Gaiamun, para quem não conhece aqui, o Gaiamun é uma espécie de caranguejo, né? Ele tem as suas especificidades, não vamos entrar nisso aqui, apenas que é um Não é caranguejão. pilha de biologia, né? Não, Pilha de mangue. não é. E o Gaiamun é um caranguejo maior, né? Com mais carne também, e por isso muito apreciado no litoral nordestino. Deixo já registrado aqui que eu acho que é um bicho que dá muito trabalho de comer, então só quando alguém quebra pra mim, me dá pra eu comer, e aí eu como, e ainda assim a gente se mela tudo, né? Mas enfim. Esse Gaiamun gigante, olha, isso é nome de restaurante em Recife, ele tá fazendo propaganda de graça. É verdade. Esse Gaiamun, ele vive desde 1977 na orla da Praia de Cabo Branco, em João Pessoa, uma praia muito bonita. E ele tem torcida organizada, né, Marcos? Isso é muito legal também. As pessoas vão pra praia, aí cantam a música, toca. Tipo, uma torcida organizada do seu time de futebol aí. Uhum. A Bamor aqui do Bahia. E, a galera vai pra praia pra ver e falar com ele. Ele conversa, ele fala normalmente, com sotaque paraibano, inclusive. E ele vive ali num pedaço da praia de Rio Branco, né, da orla de Rio Branco. E ele decide que ele é contra a obra que a prefeitura, o prefeito Jotinha, está desenvolvendo, que é para alargar a faixa de praia ali, né? O prefeito disse que vai trazer de progresso, a praia vai ficar melhor e tudo mais, mas na verdade ele está querendo vender condomínio e, enfim, Balneário Camboriú usar a bela orla de João Pessoa, né? E a gente viu a merda que fizeram lá em Balneário Camboriú. Tentaram fazer em Natal também, aconteceu uma merda, tem até uma referência a isso no gibi. E, e aí o Gaiamun disse, não, vai lá, vou lá resolver, vou acabar com essa obra. E a prefeitura não gosta disso e resolve fazer um robô gigante, um mecha, junto com a polícia e uma a Beth do Cleitinho. E o robô gigante tem um piloto recifense. E o piloto recifense fala com sotaque de Recife mesmo, né? O mais esqueci o isqueiro.
Meu amigo. Aí diz, gente, mas esse robô, o pai aí bateu um, né? Ele é pernambucano mesmo ou ele é recifense? E há uma rixa ali entre os nativos de Recife com os nativos de Pernambuco, de João Pessoa, que é explorada aí de leve nessa brincadeirazinha dele. E tem a luta, e a luta é muito massa, e a história se desenvolve toda ali, na verdade, contada do ponto de vista de três meninos, né? Igor, Sim. a Vitória e a Duda, que são três amigos que andam de bicicleta ali por João Pessoa toda, né? O pai da Duda é da torcida organizada Do Gaiamon. do Gaiamon, aí o Gaiamon reconhece ela, e tu é filha de Berg, né? Então, assim, é divertidíssima a história, não vou contar mais detalhes aí não, o resto vale a pena ler mesmo. Esse E, já como é o nome daquele outro menino que tem rixa com os três? Que ele fala que eu vou dar um pau nele. é o Rodrigo Otávio, né? É isso. Rodrigo Otávio. Porra, Rodrigo Otávio, isso mesmo. Pô, as participações dele são sensacionais. Aí, pronto, tem um exemplo aqui, né? Tem uma hora que diz assim: Rodrigo Otávio foi aquele que bateu e falou: tem uma raiva desse menino. Aí, a próxima vez que a gente encontrar ele, vai pegar ele de porrada, combinar. Aí ele aparece, né? Aí uma olha pra outra e só tem um balãozinho de pensamento de uma, assim, com um punho fechado, e a outra com o cheque, assim, de confirmo, né? E o próximo quadro é elas duas correndo até dele. É isso, pô, o Caio usa esses elementos visuais, assim, né, de uma forma muito legal, muito legal, vai te conduzindo ali, botando uns detalhezinhos, pra você ter uma ideia, no final, até nos extras, né, a edição foi muito feliz nisso, tem aqui no finalzinho, na última página, tem tipo uma ficha de leitura, né, que nem aqueles livros que a gente lia na escola quando era pequeno, né, quando eu comecei a ler, quando terminei, página favorita e o que achei do livro. Aí lá embaixo tem: esse livro foi impresso pela Lisgraf, para a editora Pitaia, e segundo o censo realizado dentro do editorial, somente o Gaiamun pode salvar o planeta. O papel, o miolo, tá lá. Então, assim, eu vou fazer uma confissão aqui, Marcos. Acho que é bem regional pra caramba. Regional de uma forma que aqui o povo da Bahia, por exemplo, não entenderia muita coisa. Eu morei 12 anos em Recife, né? Quando Uhum. comecei aqui no PIR, inclusive ainda estava por lá. E por conta disso, assim, de viver, de não só Recife mesmo, João Pessoa, Natal, assim, rodar, né? Maceió também, estive aí algumas vezes, né? Nos Sim. encontramos. Mas é que Salvador, por exemplo, já é distante de tudo, né? É. Em uma hora aqui em Salvador, você não chega em Feira de Santana, que é a cidade mais próxima, assim, E grande é, aqui, e é né? exatamente o contrário da relação entre João Pessoa e Recife, né? Que são as capitais nordestinas mais próximas, né? É menos de 2 horas de viagem entre uma cidade e outra, ou duas Não, horas de viagem em no uma máximo. hora, em uma hora. A não ser que seja um dia assim, véspera de feriado, alguma Você coisa mais demora mais para específica. sair da cidade, sair de É, Recife, né? Para pegar a estrada do que. mas a distância entre as duas cidades realmente é muito curta. Tem muita gente, né? Que eu trabalhei com gente que morava em João Pessoa e Sim. trabalhava em Recife. Então Eu fazia trabalhei esse. também, no meu emprego anterior, eu tinha um chefe que ele era para ser baseado em Recife, mas ele morava em João Pessoa, ele era de João Pessoa, então ele fazia esse trajeto quase que diariamente. Então, ele às vezes deixava para sair um pouquinho mais tarde do escritório de Recife, porque ele levava às vezes mais tempo do centro lá da Ilha do Leite até a estrada, para pegar a estrada para João Pessoa, do que da estrada até chegar na casa dele. Então, às vezes ele deixava para sair um pouco mais tarde para poder evitar o trânsito, mas ele fazia esse trajeto quase que diariamente. Então assim, assim, de Recife você em uma hora ao menos está em João Pessoa. Em 2 horas você está em Maceió de Recife, né? É, se você sair de Recife para João Pessoa em uma hora, mais uma hora e pouco você chega em Natal. De Recife também você chega em uma hora e pouquinho em Campina Grande, que é uma outra cidade também, é Paraíba, lá, QG do nosso amigo Luigi, lá dos escapistas. Então você acaba percebendo assim que é muito próximo, as pessoas viajam muito de uma cidade para outra, né? Pegar um final de semana no lugar e voltar depois, né? Que é uma coisa que não é comum aqui em Salvador, por exemplo. E eu acredito que quanto mais você se distancia então desse conceito nordestino, né, do viver nordestino, mais difícil vai ser para pegar muita coisa aqui, sabe? A coisa do o Igor, que toda hora chama a menina de boy, é uma coisa que tem muito aqui, É. né? Os Uhum. moleques chamam muito. Tanto que a menina é Vitória Boy, o apelido dela.
Ela tem o cabelo curtinho, e tudo, mas não é porque ela parece um menino, mas é porque chama ela de boy mesmo, né? Não tem a ver com isso. É É a assim, ei, boy. gíria, é a gíria do lugar, né? É isso, assim como você vai subir lá pra Fortaleza, tudo é macho, né? Ei, Uhum. macho, não sei o quê. Então, é muito local, muito. As brincadeiras todas, né? Tem umas brincadeiras também, outra menina que não quer admitir que é otaku, e aí outra, fale mal de Luffy, não posso falar mal dele, ele salvou minha vida. Isso é muito legal. Eu até perturbei minha amiga que finge que não é otaka também. É igualzinha a Duda. E é isso, cara. E o desenho do cara é um desbunde, né? O engraçado é como ele faz os personagens assim, um tanto até cartoonizados, né? Mas quando Sim. você vê as paisagens que ele desenha, a estrutura da cidade, os enquadramentos e tudo mais, tem um apoio técnico maravilhoso, assim. Você vê que o cara faz o mais difícil, fez o mais difícil, depois o traço dele e chegou assim, é isso que eu quero desenhar, é isso que eu gosto. Não é porque eu não sei fazer mais, é isso aqui que eu gosto. E ele sabe pra caramba. Sim. Então, deito loas, né? Como você gosta de dizer pro cara, porque o cara é bom também. Nosso Daniel Warren Johnson, Marcos. Pode ser, porque ele tem esse traço estilizado que você falou, e ele tem essa característica de colocar essa linguagem regional, essa linguagem nordestina no que ele faz, né? Essa linguagem popular e de uma maneira que fura a bolha de um jeito impressionante, né? Porque foi até quando eu peguei o Boca de Siri na CCXP, tanto é por isso que eu falei dele no Melhores do ano passado. E eu acho que foi o primeiro gibi que eu peguei na CCXP de 2025. E eu cheguei pra ele e falei que eu comprei o Boca de Siri dele, peguei peguei também um printzinho de uma das tirinhas que ele faz. Inclusive, eu peguei o pôster que eu comprei dele foi aquele que ele desenha a pessoa segurando, que é ele, né, segurando a latinha de cerveja e falando assim, já pode, É muito bom. que era a expectativa, e quando pôde, ele fez o Tiplec, né, ele Black. fez o desenho do Tiplec, eu até brinquei com ele, eu falei, você tinha que ter colocado o Tiplec no verso desse, desse pôster, né, que é para complementar. Inclusive, eu tatuei o Tiplec no meu. Eu fiz tatuagem no final do ano passado. Eu fiz um monte de tatuagem pequena. Eu fiz questão de tatuar esse desenho do Paulo Moreira, do Tiplec abrindo a latinha. E ele fura a bolha de uma maneira. Com aquelas tirinhas. Acho que ele ficou mais conhecido nacionalmente com aquelas tirinhas que ele fez de Pokémon, né? Ele fez várias tirinhas de Pokémon. Eu tenho um colega de trabalho que conhece o Paulo Moreira, que eu tive lá, eu mostrei, ele falou, compre esse gibi pra mim. Ele não é fã de quadrinhos, ele lê muito pouco, já leu uma coisa ou outra, mas ele fez questão que eu comprasse esse gibi pra ele, porque ele gosta do Paulo Moreira, gosta do traço dele, gosta da maneira como ele conta história, e ele também adorou o Boca de Siri. E assim, é uma coisa tão surreal, mas você vê, é mecha, é monstro, é uma linguagem que você vai pensar muito japonesa, mas transportada de uma maneira para a realidade brasileira e principalmente uma realidade nordestina que parece que é uma coisa comum aqui, né? Você não fica. Você não acha estranho ter um caranguejo gigante lutando contra um robô gigante que parece um bebê gigante patrocínio de Bet. Escrito bem grande no peito, Cleitinho. E aí, ele fura a bolha de uma maneira excepcional. Na minha opinião, desses quadrinistas da nova geração, principalmente desses que trafegam entre tiras e quadrinhos longos, é ele e o Rafael Salimena. O Rafael Sim. Salimena, ele ainda está muito forte com as tirinhas, né? Ele tem o projeto de financiamento coletivo dele, que ele publica pelo menos 5 tirinhas por semana lá, e de vez em quando ele coloca algumas dessas tirinhas no Instagram dele. Os estilos são completamente diferentes, mas assim, a inteligência, o tipo de humor também é um pouco diferente, mas a inteligência que eles fazem as tiras é muito grande dos dois.
A diferença é que o Salimena deu uma parada, né, com quadrinhos, assim, longos, né? Ele, até também na CCXP, tive lá, também peguei o último livro de tiras dele, e conversando com ele, ele falou que ele até queria fazer projetos maiores, só que ele falou que ele não tem condição de, se não for uma encomenda, se ele não for contratado por uma editora para fazer isso, ele não tem condição de parar o trabalho dele, o que ele faz, que é o ganha-pão dele, para poder escrever e desenhar um gibi longo. Infelizmente, que ele tem um gibi dele que foi lançado pela Draco também, que é uma ficção científica, uma ficção espacial também muito bacana, e que ficou sem continuação porque ele não tinha condição de parar para poder escrever e desenhar isso, mas que ele também é super inteligente. Então, para mim, eu acho que esses dois, o Paulo Moreira, como ele está muito mais na crista da onda hoje e é muito mais próximo da gente, da realidade nossa aqui do Nordeste, eu ainda acho que ele está um pouquinho acima do Salimena, mas o Salimena é tão bom quanto, com um tipo de humor diferente, que também eu acho que deveria ter mais coisas sendo publicadas, assim, coisas longas, né, histórias longas, não só tiras, mas que é sensacional também. Para mim, o Paulo Moreira e o Salimena são os dois melhores quadrinistas, dois melhores tiristas, cartunistas, do jeito que você achar melhor, dessa nova geração de quadrinhos aqui no Brasil. Não posso discordar, não. Eu gosto muito deles dois. Eu gosto também do Caio, né? O Caio Sim, Oliveira. Mas ele puxa muito mais pro supers ali e tudo mais. Não tá tanto assim, ele arregado a um humor pelo humor, né? uhum, E não acho que isso detete, não, tá? Eu acho que isso impede que ele consiga essa evolução orgânica e tudo mais que o Paulo Moreira, por exemplo, conseguiu. Mas é um cara também que tem um traço muito bom, que é bem eclético e que tem um controle de narrativa mesmo, né, do que ele faz, bem legal. Sei que tem alguns amigos que não gostam tanto dele, sei que tem alguns aí que tem rixa com ele por causa da época do MBB, né, o famoso Zed, mas não desgosto nem um pouco, muito pelo contrário, eu acho que ele é um cara que tem muito bom também, que também merecia mais destaque com o trabalho dele aí, mas enfim, de fato, assim, acho que essa coisa nordestina, né, bem, como dizer, bem regional, bem falando com a gente, assim, não tem como. Acho que até demorou pra gente falar dele aqui sim. no Pilha por conta disso, né? Uhum. Mas Erro falaremos nosso. mais dele, falaremos mais dele porque ele merece, e nem que seja para falar só das tirinhas que merece. Se você quer se divertir, é, clica aí no link se você ainda não conhece, clica no link do Instagram do Paulo Moreira e do Instagram do Salimena, que a gente vai colocar aqui no post, que você vai se divertir horrores, assim, com as tiradas, com tirinhas curtas, normalmente são 3 ou 4 quadros, e você vai passar horas ali se divertindo, ele vai compartilhar, vai encaminhar para os amigos. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito. E só para deixar a informação completa, o gibi que eu falei de ficção do Salimena é o Vagabundos do Espaço. Foi lançado em 2018 pela Draco. Então você vê, já vai estar quase como. Tem 8 anos, quase 8 anos que ele saiu e não teve. Infelizmente não teve continuação ainda, mas ele fez algumas coisas de MSP, fez o gibi a quadrinização do filme do Jovem Nerd, né, do A Própria Carne, tem algumas outras coletâneas que ele participou, mas daquela coisa mais no estilo dele foi o Vagabundos do Espaço, que até agora, infelizmente, não teve continuação. Bom, eu vou falar de um outro gênio que esse eu tenho certeza que dispensa apresentações, né? Afinal de contas, se você está ouvindo um podcast sobre quadrinhos ou de quadrinhos, você certamente conhece esse autor que eu vou falar, um certo mago barbudo de Northampton, Maurício Dantas. Você conhece? Mas ouvi falar. E que, coincidentemente, nós não falamos tanto aqui no Pilha, né? Eu acho que é pelo aquele fato de todo mundo conhecer tanto e todo mundo vira e mexe fala dele, que a gente quase não fala dele aqui. Eu realmente não lembro a última vez que a gente falou dele aqui, mas vou colocar, dos últimos podcasts que a gente falou dele, eu vou procurar no nosso site e vou colocar o link aí. E eu vou falar do Alan Moore.
e vou falar de uma das obras mais divertidas que eu li dele. Assim, a gente não tem o que falar da qualidade do que ele escreve, ele tem algumas das principais, das melhores, das mais importantes obras de quadrinhos. Eu acho que a cada 10 leitores de quadrinho, pelo menos 6 vão colocar uma obra dele como a favorita de todos os tempos, independente de qual seja. E eu quero falar de Top 10, que foi lançado aqui no Brasil originalmente pela Devir, né, lá em meados de 2005, 2006, em 2 volumes, e que a Panini lançou numa edição definitiva em novembro de 2021, e ele estava na minha pilha, que eu li recentemente. Essa coleção vem com as 12 edições do título regular, né, de Top 10, mais a minissérie do Smax, que são 5 edições, e mais uma outra minissérie que uma minissérie não, um one shot Top 10 The 49ers, que é como se fosse um prequel, né, de como a cidade foi criada, e mais uma historinha curta do America's Best Comics, que se passa nesse universo de Top 10. Ele é desenhada pelo Gene Ha e com o arte final, com layouts do Zander Canyon, que quem fala muito dele, todo ano o Igor Tavares fala, né, nos nossos melhores do ano, sempre fala de gibi do Zander Canyon. E o Top 10 é basicamente uma cidade que todo mundo tem superpoder nessa cidade. Foi uma cidade que foi criada por aqueles mega cientistas nazistas depois que os Estados Unidos ganharam a guerra. Então teve aquela coisa dos cientistas alemães que mudaram de lado, que foram para a América para contribuir com a ciência. Isso tudo é coisa que é história, não é ficção. Mas aqui ele extrapola isso para uma ficção onde todo mundo tem poder, todo mundo é um herói da ciência, ou um vilão da ciência, todo mundo tem algum tipo de habilidade nessa cidade, e conta a história justamente de um distrito policial, que é o Distrito 10, que é carinhosamente apelidado de Top 10, e mostra a história da Toy Box, que é uma nova policial que está chegando agora nesse distrito, e ela vai virar parceira do Smax, que é um grandalhão de pele azul escuro, que é invulnerável, tem super força, e ela tem alguns drones, alguns brinquedinhos que eram do pai dela, que é ela que controla agora. E é basicamente uma história de polícia. Eu acho que ele tem bastante humor, então, mas não chega a ser escrachado como o Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, mas eu acho que tem muito do espírito de Brooklyn Nine-Nine, se você for pegar para uma série. E eles começam a investigar, tem alguns casos assim de um serial killer que acaba matando as prostitutas da cidade, fala de outras dimensões, realidades alternativas. E isso aqui, para quem conhece o trabalho do Alan Moore, sabe que é um prato cheio para ele explorar referência e entulhar referência à cultura pop, a quadrinhos, a cada página que ele escreve aqui. E o gibi ele é absurdamente bem desenhado pelo Gene Ha. E, cara, se eu for começar a listar a quantidade de referência que o Alan Moore coloca aqui, a gente não termina esse podcast hoje, mas só a coisa assim mais legal que ele coloca é que um dos policiais, a mãe dele tá tendo uma infestação de ratos na casa dele, a mãe dele muito velhinha, aquela coisa, ele gosta da mãe, mas ele não gosta de ter a mãe muito por perto, porque a mãe fica enchendo o saco, aquela coisa que é bem clichê, que a gente tá acostumado a ver em cultura pop, em gibi, enfim. Só que esses ratos, eles são super inteligentes. São ratos atômicos, eles têm inteligência e alguns deles têm poderes. E aí ele resolve chamar um exterminador de pragas. E qual é a melhor solução para super ratos? Super gatos. Então ele coloca gatos inteligentes para poder tentar exterminar os ratos. Só que
isso começa a evoluir, os ratos e os gatos começam a evoluir. Eu sei que tem uma hora, tem uma referência ao Galactus, ao Eternidade, aos Guardiões de Oa. Eu sei que ele faz isso em algumas páginas, isso não é a história principal, ele vai colocando umas gagzinhas, a cada história ele coloca um ou dois quadros falando da situação que tá na, na, na casa da mãe dele. Eu sei que chega uma hora que já tem realidades alternativas, já tá acontecendo um misto de Crise nas Infinitas Terras com Guerras Secretas e rebuta. Os ratos rebutam a coisa como se nunca tivesse acontecido. E o exterminador, quando fala que resolveu o problema, a mulher e o policial fala pra ele: Não, eu não conheço você. O que você tá fazendo aqui? Eu nunca tive infestação de rato aqui. E ele fala: Eu não acredito que isso aconteceu de novo. E ele não consegue receber o dinheiro pelo serviço porque os gatos e os ratos acabaram fazendo um reboot e rebutaram a linha cronológica deles lá e ninguém lembra que ali tinham ratos e gatos super inteligentes se degladiando. Então, essa é só uma das referências, assim. Aí tem realidades alternativas, tem mistério, né? Porque tem essa coisa dos assassinos seriais e aí vai tentar descobrir. E tudo isso faz parte de uma trama maior que envolve os primeiros heróis que chegaram na cidade, que construíram a cidade. Aí eles veem a trama que aqueles heróis não eram tão heróis e aí começa a colocar alguns elementos do que faz o Alan Moore ser quem é, né? Que aí ele começa a colocar alguns temas muito sensíveis em relação a abuso, a abuso de menores, enfim, vários temas pesados que ele coloca naquele, que ele dá aquele verniz que só o Alan Moore sabe fazer assim, mas que apesar disso, inclusive nas outras minisséries, na minissérie do Smax, por exemplo, ele já coloca, além de abuso, aí já coloca alguns temas como incesto, algumas coisas assim, que não é nada para quem conhece a obra do Alan Moore, não é nada que choque para quem conhece o que ele escreve, né? Mas que não é um tema fácil, obviamente. Mas que ele faz de uma maneira que não fica. Que é um tema pesado, mas que na história não fica tão pesado assim. E você vê que ele está se divertindo. Eu acho que toda essa fase dele da ABC, da America Best Comics, né? Ele fez coisas assim que eram coisas super divertidas, assim, leves, lúdicas até, como no caso de Tom Strong, por exemplo. Aqui ele até tem uma citação a Tom Strong, então dá a entender de que fica tudo mais ou menos no mesmo universo. Como ele faz coisas um pouco mais pesadas ou um pouco mais desafiadoras, um pouco mais sofisticadas, como Prometeia, por exemplo, que é tudo, basicamente, tudo dessa linha que ele fez e que, no final, acabou tomando uma rasteira do Jim Lee e o Jim Lee consegue ser tão gente boa que dá uma rasteira no Alan Moore e ele não fica com raiva do Jim Lee, né? Ninguém consegue ficar com raiva do Jim Lee. Mas eu acho que de tudo que eu li do Alan Moore, principalmente nessa fase de tudo que eu li, não foi tanta coisa assim que eu li dele. Eu li o Top 10, li Tom Strong e li Prometeia, né? Assim que eu lembre de coisas da ABC. Eu acho que Liga Extraordinária começou na ABC, mas saiu, enfim, não é mais tanto coisa da ABC. Mas eu acho que desses três, principalmente, que eu li, eu acho que a mais divertida, que eu gostei mais de ler, foi justamente Top 10. Você chegou a ler alguma coisa de Top 10, Maurício? A gente tava falando aqui em off antes de começar a gravar e eu vi que Top 10 saiu aqui pela Devir em 2005, né? Então foi quando eu li, em 2005. E eu lembro de ver isso em banca e comprar banca de mercado, inclusive. É uma época que tava chegando no gibi no mercado. Não sei se ia aí também, Marcos. Mas Aqui não, aqui aqui só. não chegava, não. Aqui não chegava gibi da Devi em banca, não. Aqui era só da Dinap e olha lá. Pois é, aqui chegava e é até uma coisa assim bacana, sabe? De ver, porque chegava muito teve essa época aí da Devi, e logo depois veio. Logo não, né? Houve um tempo depois aí aquele advento da Pixel também inundou o mercado com alguns gibis muito bons. Eu Uhum. ainda preciso falar de alguns aqui. E eu lembro de ter lido isso na época, mas eu achei bacana, que é exatamente isso, né? Um Brooklyn Nine-Nine, né? Que é uma série que eu adoro, inclusive. Não tão escrachada,
mas também não é uma série de policial assim tão seriona, né? Tão cheia de cabeção e tudo mais. E a história é bacana, assim, a história dessa história, né? Porque Uhum. o Alan Moore tava putaço com DC, com o mercado ocidental, por conta que a Marvel e a DC fizeram com as obras dele, né? A gente não precisa discorrer isso aqui mais. E o Jim Lee desafia ele, né? Ele diz assim, Uhum. porque você não vem desenhar pra gente? Aqui o Alan Moore tinha feito o gibizinho do Spawn, né? Uhum. Fez uma edição lá do Spawn, que é mais ou menos quando o McFarlane descobre ali que o potencial do que ele tem na mão, né? Ele chama ali Alan Moore, ele chama o Neil Gaiman e ele chama o Dave Sim e E o o Grant Frank Morrison Miller. E e o o Frank Miller. Miller também. O Miller também é uma sequência ali, uma trinca, né, de edições Uhum. consecutivas, e depois o E logo Morrison que depois o faz. Morrison faz um arcozinho pequeno. Eu defendo, inclusive, viu, Marcos, que Hum. o Spawn, o gibi do Spawn só se encontra depois desse arco do Morrison. O Morrison lança tanta ideia bacana assim, né, que Uhum. o Mike fala, posso ir por aqui, sabe? E não tá errado não, ele contratou os caras foi pra isso mesmo, né? Mas É, o que o Alan Moore faz, assim, o Alan Moore faz depois, ele faz a história do violador e depois ele faz a minha do violador, né, com os 8 irmãos dele lá, sim. um negócio dele. E aí Faz aquela feudo de sangue, né, no Spawn. Isso, feudo de sangue, tava procurando o nome aqui. E aí o Alan Moore fala, né, que ele é capaz de fazer os melhores quadrinhos dos Estados Unidos. Aí ele lança o ABC, né, o American Best Comics. A ideia é justamente essa, de mostrar, ó, de sacanagem aqui eu faço o que você quiser. Vai ter gente ouvindo aqui e me xingando por isso, mas o Alan Moore é o Alan Moore, né, bicho? O cara é bom. É bom, você pode É. achar ele chato, você pode achar ele ranzinza, pode achar o que quiser, mas o homem é bom. E não tem pra ele correr. O gibi dele é Gant. Eu confesso que eu subestimei, eu tinha lido o primeiro Liga Extraordinária, acabei lendo o resto todo por conta do podcast lá do Escapista, eu participei, né, Uhum. uma sequência de programas lá. E não me arrependi de não ter comprado só o Dossiê Negro. Ele é chato às vezes, mas quando o cara ele pega o negócio assim, me dê aqui que eu resolvo, é Romário, né, fazendo gol, assim, me dê essa bola aqui que eu resolvo. Chegou e fez um negócio legal com, pô, tá aí, a gente brinca há quanto tempo aí os escritores da Marvel, o próprio Geoff Johnson, revirando a lixeira do Moore, o próprio Morrison, né, Sim. também Então, assim, não é incontestável, cara. O homem é bom e Top Ten é um gibi divertido, sim. E a arte do GNH é linda, 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 Sim. linda. Não chega a ser um gibi com cara de gibi europeu, mas é um gibi que tem um apoio no traço, assim, do cara. A colorização cai bem também, né? Uma colorização mais leve. E sofre um Uhum. pouco aí do que estava acontecendo naquela época com a colorização de gibi digital, né? Que tem muito aquela coisa de tentar mostrar com luz e sombra o volume dos músculos dos personagens, das pernas das Uhum. mulheres e tudo mais, mas como o próprio traço do Gene não é apelativo nesse ponto assim, então não ofende nem um pouco, não. Gosto desse gibi, sim. Tá aí, você me deu uma boa ideia agora. Eu vou reler isso quando eu terminar de reler. Atenção. Hitman. Não o da Panini, que tá cheio de erro, mas peguei um scanzinho bem legal aqui. Olha aí, olha aí. Esse tá na minha pilha pra ler. Quando você estiver lendo, você avisa que a gente fala do primeiro arco, pelo menos. E do primeiro volume da Panini, que é o que eu tenho. Eu tava lembrando você falando aí, depois que eu terminei de falar, eu tava lembrando uma passinha só pra mostrar assim uma coisa genial que eu acho além dessa crise nas infinitas terras de gatos e ratos que ele fez, uma coisa assim que eu achei genial. Nas delegacias americanas tem a estrutura de poder é diferente da polícia brasileira, né? Que lá não existe aquela coisa de polícia militar, isso fora ICE, né? Eu não tô falando de uma coisa normal. É meio que misturado, né? A policiais uniformizados é aquela coisa ostensiva e os detetives, né? Você vai aumentando tal, não tem aquela separação que tem aqui de polícia investigativa e polícia ostensiva. E aí tem a figura do sargento, que é meio que o gerente da delegacia, né? Entre aspas, é quem distribui as funções, né, distribui as missões de cada oficial, enfim. E o sargento da delegacia lá do Top Ten é um cachorro.
É um cachorro inteligente, é um cachorro que usa um exoesqueleto que ele fica bípede, né? Mas na verdade ele não é um cachorro antropomórfico, é um cachorro numa armadura humana, né? Ele usa um exoesqueleto. E tem uma das detetives que o poder dela é meio esquisito. Ela meio que muda a cor da pele dela. Ela é uma artista marcial, tal. E ela muda a cor da pele dela. Ela consegue mudar o pigmento da pele dela. E ela simplesmente, por conta disso, ela anda pelada, porque ela muda o pigmento dela para ela parecer estar vestida. E aí ela tá lá conversando com os outros policiais e alguém vai e fala assim: "Ah, não, porque cachorro não vê cor". Ela o quê? Cachorro não vê cor. Ela vai pra cima do sargento, porque ela fala: "Você sabia que eu tava pelado o tempo todo e não falou nada, seu pervertido", e dá um cacete nele. E dá aquela briga e ninguém entende direito, aí passa aí um pouquinho e daqui a pouco ele vai falar com ela: "Ó, eu sei que você tá chateada, mas veja bem, eu sou um cachorro. Eu ver você pelada pra mim é a mesma coisa que você ver um pastor alemão pelado andando na rua. Você não é do meu tipo. Inclusive, eu estou namorando uma poodle", ele começa a falar, né? O nome dela é tal, começa a falar, dizendo que tá namorando uma cachorrinha. Aí aí ela vai, não, você tem razão, aí pede desculpa, dá um abraço nele e tal. Aí beleza, 2 páginas depois ele tá conversando com outro policial e quando eu falei pra ela que ela não era meu tipo, que eu tava namorando com uma cachorrinha, ela acreditou. É um cachorro mesmo. Exatamente. E mais na frente ele começa a se envolver com uma das quase vítimas do assassino em série que tem durante a série e tal, e aí ela fica com receio de se envolver com ele, porque afinal de contas ele é um cachorro, ou seja, estamos falando de zoofilia, né? Aí e uma outra pegada aqui, uma outra tirada assim, que como todo mundo tem superpoder, eles precisam trabalhar, né? Porque eles são superpoderosos, mas eles não são ricos, né? Milionários. Então, por exemplo, o marido de uma das policiais, ele é um vidente, então a oferta de empregos para ele é menor, porque nem todo mundo pode empregar um vidente e tal. E aparece como esse assassino serial está perseguindo, está matando prostitutas. Obviamente as prostitutas têm superpoderes e tem uma doença sexualmente transmissível, uma super doença sexualmente transmissível, só que essa prostituta, o poder dela é a superimunidade. Então ela não precisa usar preservativo com os clientes dela porque o poder dela é super imunidade. Então, assim, é umas coisas assim que um motorista de táxi que também não que é cego, mas que ele é clarividente, então ele vai para onde ele precisa ir, independente se ele tiver que passar por cima de uma calçada pilotando o táxi dele enquanto isso, né? Então umas tiradas assim que são coisas bestas assim que certamente na mão de qualquer escritor pouco menos competente que o Moore, seria uma coisa horrível, seria uma coisa espalhafatosa, uma coisa exagerada, mas que na mão do Alan Moore não funciona e funciona lindamente. Rapaz, é isso, sabe? O cara faz umas maluquices assim e. Há quem critique também, né? Tem a questão Uhum. toda aí de que, porque ele sempre vai puxar para esse lado de violência, de pedofilia, de zoofilia, de não sei o quê. Mas, não sei, não vejo ele falando isso de uma forma exploratória, ou vão discordar de mim também aí, né? Mas eu vejo ele entregando bons gibis. E Sim. acho que isso é o que mais vale aí, no caso. Assim, tô defendendo sem precisar defender o Alan Moore, na verdade, né? Tô gastando minha saliva à toa. Se você não gosta do Alan Moore, o errado é você. E ponto. Eu acho que não tem maneira melhor de terminar esse podcast do que com essa frase, Maurício Dantas. Pois é, agora, se você está errado, não deixe de ouvir o Pilha de Bis por conta disso, não, viu? Quem sabe você aprende alguma coisa aqui. É verdade.
Bom, eu acho que é isso. Então, vamos deixar aqui mais promessas e promessas é uma coisa que a gente sempre deixa falando de podcast. Na maioria delas a gente acaba abandonando. E eu tô ouvindo os podcasts antigos que a gente tá publicando. Tem um monte de promessa que a gente fez e que abandonou. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer mais uma promessa aqui de falar mais de Paulo Moreira e Rafael Salimena e falar muito mais de Alan Moore nesse podcast, Maurício. A gente começou falando do Liefeld e terminou no Alan Moore, né? Olha aí. Puta evolução do programa. Né? Outra coisa que o Liefeld foi esperto também foi colocar o Moore para poder escrever o Supremo também, né? Para poder fazer algumas coisas do Extreme Studios, né? Rapaz, eu fico calado, mas aí eu acho que Supremo é um gibi que devia ser republicado com desenhistas melhores. Olha aí, olha aí. Polêmica. Qualquer dia falaremos de Supremo aqui, porque eu nunca li Supremo, você acredita? Poxa, é difícil por conta da arte, viu? Às vezes, Marcos, mas é um baita gibiçaço. Falaremos em breve, quem sabe. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br